Então vamos lá, pessoal, essa é a terceira aula gravada do curso de vibrações. Hoje a gente vai ver a matéria referente ao capítulo 4, que é de vibrações com forçamento harmônico. Então, se a gente for olhar, basicamente o que a gente está estudando essa primeira parte da matéria, né, que seria o conteúdo da P1, é um oscilador de 1 grau de liberdade, né? Então aqui tem o caso de um massa, mola, amortecedor com forçamento qualquer. E a gente já tinha visto que a gente pode escrever a equação do movimento dessa forma. E se dividisse todo mundo pela massa e definindo esse coeficiente de amortecimento e essa frequência natural, a gente poderia reescrever a equação desse jeito. Então a diferença dos capítulos que a gente vai ver para P1 é o seguinte: no primeiro capítulo, o forçamento era igual a zero. Então no caso de vibração livre, no primeiro capítulo não, desculpa, no capítulo 3. Era o caso de vibração livre, não tinha forçamento. Nesse segundo capítulo já tem forçamento, mas é um caso simplificado, que o forçamento é um forçamento harmônico. Então pode ser ou uma parcela aqui com seno de ômega-t ou um cosseno de ômega-t, né? Onde esse ômega maiúsculo é a frequência do forçamento. Depois, no capítulo 5, o que vai mudar é que a gente vai considerar um forçamento periódico e depois um forçamento arbitrário. Então, logicamente, a solução para o forçamento periódico é válida também para o forçamento harmônico, né? E para o forçamento arbitrário é válida tanto para o periódico quanto para o harmônico, né? Então, o arbitrário é o mais geral e o harmônico é o mais restrito. Então, vamos ver aqui agora como que a gente vai fazer. Então, a gente vai considerar, por facilidade, para facilitar um pouco as nossas contas, a gente vai considerar que o nosso forçamento é desse tipo. Um K, que é mesmo K lá da rigidez da mola, vezes um F0, vezes um cosseno de ômega-t. Então, repare que isso aqui pode ser qualquer valor, né? Independente do valor de K, esse produto aqui pode representar qualquer forçamento. Então, a gente pode reescrever a nossa equação do movimento dessa forma aqui. Então, a massa vezes a aceleração, mais a constante de amortecimento vezes a velocidade, mais a constante de rigidez vezes o deslocamento, é igual a essa parcela do forçamento, que é K vezes F0 vezes cosseno de ômega-t. Então, dividindo todo mundo pela massa, né, e usando a definição do fator de amortecimento da frequência natural, aqui aparece a frequência natural ao quadrado, porque tem esse K, vai ficar K sobre M, e esse F0 vai continuar. Então, a nossa solução agora, a diferença é que agora vai ter uma parcela homogênea e uma particular, né? Primeiro, por caso de vibração livre, a gente tinha uma EDO homogênea, então só tinha essa parcela. Agora a gente tem uma EDO não homogênea, então tem a solução particular também. E a solução geral vai ser a soma das duas, né? Então, para a parcela homogênea, a nossa solução é exatamente igual ao que a gente tinha visto antes para o caso de vibração livre. Então, a gente pode chegar em uma equação aqui dessa forma, né, considerando o caso subamortecido, e a nossa solução aqui do deslocamento para a parcela homogênea tem essa mesma cara de antes, né, exponencial de menos que C ômega nt vezes C1 vezes cosseno de ômega dt mais C2 vezes seno de ômega dt. A gente vai ter que descobrir depois C1 e C2 em função das condições iniciais. Vai ser um procedimento parecido, não é exatamente igual ao que a gente tinha feito antes, mas é parecido. E a solução particular, a gente pode escrever ela dessa forma: K1 vezes seno de ômega-t mais K2 vezes cosseno de ômega-t. Repare que agora aqui o ômega é o ômega maiúsculo, né? A frequência aqui do forçamento. Beleza? Então, a gente vai conseguir provar aqui, para calcular essas constantes K1 e K2, a gente vai ter que substituir na equação geral e a gente consegue provar que isso aqui é a solução, né? Satisfaz a solução. Então, vamos lá. Se a gente olhar a nossa solução geral, a nossa equação geral aqui que a gente tinha dessa forma, a gente pode substituir o deslocamento aqui por uma parcela aqui do homogêneo e uma da particular. Então, a gente pode substituir isso na equação inteira, né? Suas respectivas derivadas também. Então, se a gente olhar para cá, o que acontece? A gente pode separar aqui e escrever como se fosse do lado esquerdo, como se fossem duas equações diferentes. A primeira só vai depender da homogênea, que tem que ser igual a zero, né? Como a gente já tinha visto antes, é exatamente a definição da solução
é exatamente a definição da parcela da solução para a equação homogênea, e a outra parcela é da solução particular. Então essa aqui a gente já sabe que sempre tem que ser igual a zero, a gente quer olhar agora para essa aqui. Então para a gente olhar para essa aqui, a gente precisa calcular as duas derivadas também. Então a derivada de seno e cosseno, não tem muita dificuldade, né? Aparece o ômega aqui para fora, derivada de seno é cosseno, de cosseno é menos seno. E a gente pode então substituir aqui na nossa equação e chega nessa forma. Então a gente pode só reorganizar ela para colocar o seno de ômega-t e o cosseno de ômega-t em evidência do lado esquerdo. Então a gente pode aqui separar ela em duas partes, né? Aqui em cima está tudo que está multiplicando o seno de ômega-t, aqui embaixo tudo que está multiplicando o cosseno de ômega-t. Então eu vou colocar em evidência. E repara, isso aqui é a mesma equação que estava no slide anterior, né? Essa aqui, eu só estou colocando seno e cosseno em evidência aqui do lado esquerdo da equação. Do lado direito só tem essa parcela do forçamento. Então, para essa solução ser válida, tudo que está do lado, para a solução ser válida em qualquer instante de tempo, tudo que está multiplicando o seno de ômega-t do lado esquerdo tem que ser igual a tudo que está multiplicando o seno de ômega-t do lado direito. Da mesma forma que tudo que está multiplicando o cosseno de ômega-t do lado esquerdo tem que ser igual a tudo que está multiplicando o cosseno de ômega-t do lado direito. Então, essa parcela aqui da equação tem que ser igual a zero e essa parcela de baixo tem que ser igual a esse ômega-n ao quadrado vezes f0. Certo? Exatamente isso que está aqui. Então, nós temos duas equações com duas incógnitas, K1 e K2, e a gente pode então resolver essas duas equações, colocando K1 em evidência, substituindo na outra linha, e a gente consegue então os valores de K1 e K2 dessa forma. Beleza? Então repare o seguinte, que as constantes da homogênea dependem das condições iniciais, mas as constantes da solução particular não dependem das condições iniciais. Elas têm que ser válidas exatamente para satisfazer que tudo que está multiplicando o seno de um lado tem que ser igual a tudo que está multiplicando o seno do outro lado. Tudo que está multiplicando o cosseno de um lado tem que ser igual a tudo que está multiplicando o cosseno do outro lado. Então, da mesma forma, como a gente tinha uma soma de seno e cosseno, a gente pode reescrever aqui como sendo uma amplitude aqui, que a gente está chamando de U agora, vezes um cosseno de ômega-t menos um φ da solução particular, que é um ângulo de fase. E eu vou deixar para vocês provarem, é só usar as identidades trigonométricas, mas eu vou deixar como prova para vocês que o U tem essa equação e que o φ da particular tem essa equação aqui do arco tangente, beleza? Então repare que a gente vai usar um pouquinho mais para frente isso, mas repare que sempre aparece aqui a razão entre a frequência de forçamento e a frequência natural, beleza? Essa razão vai ser importante para a gente. E repare o seguinte, que quando a gente for agora K1 e K2, ou U e φ, a gente consegue ser independente das condições iniciais. Mas C1 e C2, ou A e φ aqui da homogênea, a gente precisa das condições iniciais, mas a gente tem que tomar um cuidado agora que a gente não pode pegar a solução pronta que a gente tinha visto na aula anterior, no capítulo anterior. Agora a gente tem que usar a condição inicial, a gente tem que impor a condição inicial considerando a soma da homogênea e da particular. Então, o deslocamento no instante t igual a zero tem que ser igual ao deslocamento da homogênea mais da particular. Da mesma forma que o ponto tem que ser o ponto da homogênea mais o ponto da particular. Beleza? A gente não pode fazer igual que a gente tinha feito no capítulo anterior, porque no capítulo anterior o particular era igual a zero, então vai dar um resultado diferente. E repare o seguinte, que isso aqui, como a gente viu, o da particular, tem essa cara, né, uma soma de seno e cosseno, duas constantes multiplicando, e a resposta aqui da solução homogênea tem essa cara que a gente tinha visto antes. Então tem esse decaimento aqui, né, por causa dessa exponencial de menos que si ômega nt, ele acaba tendo esse decaimento. Então o que acontece é que essa parcela da homogênea vai tender a zero, né? Quando o tempo tende a infinito, quando o tempo começa a crescer, essa parcela aqui tende a zero. Então, essa exponencial tende a zero. Então,
a parcela da homogênea vai tender a zero, a da particular não, nunca vai tender a zero, sempre vai ter essa cara. Então, quando a gente tiver ainda essa parcela da homogênea, a gente chama de um regime transiente. Depois que só tiver a particular, a gente chama de permanente. Logicamente, o transiente é a soma da homogênea com a particular, né? E a permanente vai ficar em qualquer instante de tempo. Então vamos ver o que acontece. O que acontece é mais ou menos isso aqui. A linha azul é a solução homogênea, a linha verde é a solução particular e a linha vermelha é a soma da homogênea com a particular. Então aqui no começo, se a gente for olhar o movimento todo, né, é a linha vermelha, ele tem uma cara um pouco diferente, né, porque ele é a soma da homogênea, que está de azul, com a particular, que é a particular é uma onda que tem sempre a mesma cara, mas a homogênea tem esse decaimento exponencial, como a gente tinha visto. Então aqui nesse começo ele é um pouco mais, a soma é um pouco mais confusa, mas a partir de um certo ponto aqui, quando essa parcela da homogênea tende a zero, a solução tende a coincidir com a solução particular. Então, se a gente for olhar aqui, isso está acontecendo mais ou menos aqui nessa região, né? E aqui nessa primeira parte é o que a gente chama de regime transiente, onde a resposta é a soma da homogênea com a particular, e depois é como se a resposta fosse só igual a resposta da particular, porque a da homogênea já tendeu a zero. Então, chega um instante de tempo que aquela exponencial já tendeu a zero, então ela não tem nenhum efeito significativo na resposta total da estrutura. Então, para isso, a gente chama de regime permanente. Então, vamos olhar agora o que acontece quando a gente varia aquela razão que a gente viu que sempre aparecia, né, da frequência de forçamento da frequência natural. Aqui eu vou chamar de x. Então, a gente pode reescrever a equação com essa cara, né, onde antes era U vezes cosseno de ômega t menos o φ da particular, e agora a gente está reescrevendo esse U como se U fosse F0 vezes esse G. Então esse G é um fator de amplificação, que a gente pode chamar de ganho também, e a gente faz isso porque esse G só depende das propriedades da frequência de forçamento, da frequência natural, do fator de amortecimento. Ele não depende da amplitude do seu forçamento. Então é como se esse F0 aqui a gente pudesse tirar ele vai estar representando ali essa parcela que tem a ver com a amplitude do forçamento, e aqui só depende da frequência de forçamento, da frequência natural e do fator de amortecimento. Então, se a gente fizer esse gráfico de como que está variando esse ganho, esse fator de amplificação G, em função desse x, que é a razão da frequência de forçamento da frequência natural, a gente tem uma curva mais ou menos assim. Então, o Xi está aumentando aqui, né? A linha azul é para o Xi igual a zero, e essa linha rosa é para o Xi igual a 1, né? Tendendo a 1. Então, a gente consegue chegar à conclusão que se a gente aumentar esse valor de Xi, uma primeira coisa é que o pico, o valor máximo de G, tende a diminuir também, certo? Então, aqui para o Xi igual a zero, ele tende a infinito, para o Xi igual a 0,2 aqui está por volta de 2,5 e assim por diante. Além disso, além de aumentar o Xi tender a diminuir esse valor de G, ele tende a deslocar esse pico para a esquerda. Então, aqui, quando o Xi igual a zero, o valor máximo é quando esse x é igual a 1. E quando o Xi vai aumentando, o valor máximo tende a chegar a esse x para a esquerda. Então o que a gente vai querer ver agora é o seguinte: supondo que a gente tenha um sistema qualquer, qual que é a frequência do forçamento que vai resultar na maior amplitude de oscilação do nosso sistema? Então o que a gente quer é tentar descobrir aonde que está esse pico aqui dessa função g. Então, a gente vai estudar agora o que a gente chama de ressonância. Então, a gente pode pensar na ressonância como se fosse o que acontece quando a gente tem a frequência de forçamento que resulta na maior amplitude de vibração no nosso sistema. Então, para o caso lá que a gente viu, se não tiver amortecimento nenhum, a gente já viu por aquela curva do G, se o amortecimento estiver tendendo a zero, se a dissipação estiver tendendo a zero, que ela vai tender infinito, mas depois vai diminuindo conforme tem esse fator de amortecimento vai crescendo.
Então, como a gente definiu lá x como sendo a razão entre a frequência de forçamento e a frequência natural, a gente pode calcular o valor máximo dessa amplitude fazendo a derivada do deslocamento aqui da solução particular em relação a x, né, onde x é essa razão, igualando ela igual a zero. Então, o ponto de máximo é onde a primeira derivada é igual a zero. Mas se a gente for derivar aqui em função de x, esse f0 aqui é uma constante e esse cosseno também é uma constante, né? A gente está derivando em função dessa razão. Então, a gente pode colocar esse cara aqui em evidência e fazer a derivada do g, que é exatamente a derivada dessa equação aqui. Então, fazendo essa derivada, a gente tem que fazer a regra da cadeia para fazer essa derivada. Então, primeiro a gente deriva tudo, depois a gente deriva o que está dentro, né? E iguala a zero. E fazendo todas as contas, então a gente chega aqui nessa nossa equação final. 4x tem que ser igual a zero, ou x ao quadrado menos 1, mais 2x ao quadrado igual a zero. 4x igual a zero, quer dizer que x igual a zero, então a frequência de forçamento tem que ser igual a zero, não é um carregamento dinâmico, não interessa para a gente. Então a solução que interessa para a gente é quando essa parcela aqui é igual a zero. Então a gente pode fazer isso e acha que x é igual a raiz de 1 menos 2 vezes o que ao quadrado. Só que pela definição, x é a frequência de forçamento pela frequência natural. Então a gente pode definir que a frequência de forçamento, a frequência de forçamento para ressonância vai ser igual a frequência natural vezes a raiz quadrada de 1 menos 2 ao quadrado. Então essa aqui é a solução que a gente acabou de obter, que está de acordo com o que a gente tinha visto antes, né? Se a gente for olhar aqui, né, quando esse QC aumenta, esse número aqui diminui e o x diminui também. Então tende a chegar o x mais para a esquerda, beleza? Então vamos ver agora o que acontece para um caso quando ele não é dissipativo. Então, quando não tem nenhuma dissipação, a frequência de forçamento aqui para a ressonância tem que ser igual à frequência natural, né? O QC aqui tem que ser igual a zero. Então a gente pode reescrever aqui a nossa equação do movimento dessa forma. Só que agora aqui essa frequência de forçamento vai ser igual à própria frequência natural. Só que aí a gente tem um problema que a nossa solução particular, a gente tem que acrescentar esse termo t. Porque se a gente não acrescentar esse termo aqui, que está multiplicando esse t, as duas soluções são linearmente independentes, então a gente não consegue montar uma base de soluções linearmente independentes para escrever a resposta da estrutura, né? Como a gente tinha visto já no capítulo 3. Isso. Então a gente vai seguir exatamente o mesmo procedimento, né? K1 e K2 a gente tem que conseguir K1 e K2 para igualar tudo que tem cosseno de um lado, tudo que tem cosseno do outro, e depois a gente acha A1 e A2. Então se a gente fizer aqui as derivadas, né, e substituir aqui na nossa equação total, agora o derivado só dá um pouquinho mais de trabalho, né, porque tem que fazer a regra do produto aqui, né, tem que derivar em relação a t, depois derivar o cosseno, para derivar tudo em relação a t, primeiro tem que derivar o t, depois derivar o cosseno, né, que o t depois o seno, mas no geral não tem muita dificuldade a mais, só dá um pouco mais de trabalho para fazer as derivadas. Então, se a gente substituir lá, se a gente igualar tudo que tem seno de um lado, tudo que tem seno do outro, e cosseno também, a gente acha então as nossas incógnitas. Então, para esse caso, K1 é igual a zero e o K2 é ômega n vezes F0 sobre 2. Então, a nossa solução particular vai ter essa cara aqui. Então, é importante perceber que tem um termo de t aqui multiplicando a solução particular. A homogênea não vai ter, vai ser uma soma de seno e cosseno. Então a nossa solução pode ser escrita dessa forma, certo? Uma parcela aqui da homogênea, que vai ser uma parcela oscilatória, né? Não vai mudar em nada. E aqui é como se fosse também uma parcela oscilatória, mas esse ômega n vezes F0 sobre 2 vezes t é como se fosse uma amplitude. Então o que acontece é o seguinte, só que agora, em vez de ser uma amplitude constante, é como se a amplitude estivesse aumentando aqui, né? Porque tem essa parcela de t, conforme t vai crescendo, a amplitude também vai crescer. Certo? Então essa parcela aqui que é fundamental para a gente entender a resposta dessa estrutura. Se a gente olhar o que está acontecendo, é isso. Independente da condição inicial, a gente vai ter um movimento oscilatório, certo? Que vai estar com a amplitude sempre crescente aqui
Então ela vai tender a infinito. Lógico que a estrutura quebra antes, né? Não vai ser elástica para sempre, então ela vai tender a infinito enquanto ela tiver uma resposta elástica e depois ela vai quebrar. Mas esse é um dos perigos desse fenômeno de ressonância. Então a gente tinha visto o exemplo lá, que é o exemplo mais clássico que tem, né, da ressonância da ponte, que ela tem uma amplitude de oscilação muito grande, até que uma hora que ela acaba quebrando. Beleza? Então vamos ver agora a seção seguinte, que são respostas envolvendo subharmônicos. Então o que é isso? Se a gente olhar aqui agora para o caso que não tem amortecimento, né, supondo condições iniciais nulas, a gente pode pegar a solução completa que a gente tinha visto antes, que é a soma do homogêneo com a particular, e escrevê-la dessa forma aqui. E aí a gente pode definir então um subharmônico é quando a frequência natural é igual à frequência de forçamento dividido por um número n, né, um inteiro positivo. E o superharmônico é o contrário, quando a frequência natural é igual a esse n multiplicado pela frequência de forçamento. Então são só algumas definições que podem ser úteis para a gente, são apenas alguns tipos de movimentos particulares. Então vamos olhar o que acontece quando o movimento é subharmônico. A gente tem uma resposta mais ou menos desse jeito aqui, para n igual a 2, n igual a 3, n igual a 5 e n igual a 10. Então o que acontece é a superposição de vamos dizer assim, duas ondas com frequências diferentes, mas que uma é múltipla da outra. Então vai ter um período e vai ter essa superposição dentro desse próprio período que vai se repetir eternamente, né? Porque não tem nenhuma dissipação. Então é como se fosse uma superposição exata de duas ondas, né? Então vamos ver agora um outro caso especial, vamos dizer assim, desse capítulo 4, que é o caso que é para estudar o fenômeno de batimento. Então, como a gente tinha visto antes, a gente pode considerar aqui a solução geral e assumindo que não tem, que as condições iniciais são nulas e que não tem amortecimento, a gente pode escrever a solução dessa forma. Agora a gente não está assumindo nada, a priori a gente não está assumindo nenhuma relação entre a frequência natural e a frequência de forçamento. Então vamos olhar para o seguinte, a gente pode lembrar aqui de uma identidade trigonométrica, de seno de A mais B, mais ou menos B, é seno A cosseno B mais ou menos seno B cosseno A, né? Então a gente pode pegar aqui o produto aqui de seno de A mais B vezes seno de A menos B e fazer toda essa conta, toda essa multiplicação e achar que isso é cosseno ao quadrado de B menos o cosseno ao quadrado de A. Então a gente só colocou aqui e utilizou as equações, as identidades trigonométricas clássicas. Então a gente achou, no final das contas, essa nossa equação. A gente pode relacionar um produto. Primeiro a gente usou aqui o seno da soma, depois a gente achou qual que é o produto de dois senos, né? Uma da soma, outro da subtração. E agora a gente pode lembrar o seguinte, que o cosseno de 2x para um x qualquer vai ser o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado, né? Substituindo aqui o seno ao quadrado, que é 1 menos o cosseno ao quadrado, a gente acha então que o cosseno ao quadrado de x vai ser metade de cosseno de 2x mais 1. Para a gente substituir aqui. O que a gente quer é tentar achar alguma coisa aqui que tenha essa cara aqui, né? Um cosseno de alguma coisa menos o cosseno de outra. Então a gente pode reescrever aqui que o cosseno ao quadrado de B menos o cosseno ao quadrado de A, que era o que tinha aqui, vai ser essa metade do cosseno de 2b menos o cosseno de 2a. Então, esse aqui é o resumo do que a gente achou até agora. Só que a gente pode chamar aqui esse 2b da frequência de forçamento, que é isso que tem aqui, né? E o ômega n de 2a, certo? O ômega n aqui de 2a, que é o que tem desse lado. Então, se a gente substituir, a gente consegue transformar aqui esse cosseno de ômega maiúsculo vezes t menos o cosseno de ômega n vezes t em um produto aqui de seno, onde a primeira parcela está a soma dos dois dividido por 2 e a segunda parcela está a diferença entre eles dividida por 2.
Então a gente pode pensar o seguinte, isso aqui é como se fosse uma amplitude, certo? Amplitude de vibração, e aqui a gente pode definir um outro parâmetro aqui, né? Como se esse ômega-n menos ômega maiúsculo a gente vai chamar de ômega-p, e ômega-n menos ômega maiúsculo a gente vai chamar de ômega-b, certo? E reescrever a equação dessa forma. E aí, se a gente supor que agora que é o ponto específico desse fenômeno de batimento, que ele acontece quando as duas frequências são muito próximas. Então, quando a frequência de forçamento é muito próxima da frequência natural. Então, se a gente supor aqui que a frequência de forçamento é próxima da frequência natural, a gente olhar aqui, o que vai acontecer? Esse ômega B, que é a diferença entre eles, vai ser muito menor, né? Como se ela fosse tender a zero, vai ser muito menor do que esse ômega P, que é a soma. E, consequentemente, o período, que é inversamente proporcional à frequência, vai ser o contrário, né? O período aqui dessa parcela, que é a diferença, vai ser muito maior do que dessa parcela aqui, que é a soma entre eles. Então, se nós botarmos o resultado disso, como que é o movimento, vai ter uma coisa dessa cara. Como se fosse aqui um movimento oscilatório aqui, né, com um período bem menor, esse TP, certo? Só que a amplitude dele está limitada aqui por esse outro movimento. Então, ele vai se repetindo, né? Então é como se fosse um movimento aqui interno a esse movimento com amplitude aqui, esse movimento com período maior que está limitando essa amplitude. Beleza? Então, isso é o que a gente conhece como fenômeno de batimento. Então, por último, vamos ver agora a parte de movimento com excitação da base. Então, é bem parecido com o que a gente tinha visto antes, continua sendo um massa-mola amortecedor, só que agora, ao invés de ter um forçamento aqui, né, como tinha antes nesse bloquinho aqui de massa concentrada, é como se essa base não fosse fixa, não fosse uma coisa rígida. Então, é como se a gente pudesse ter um movimento dessa base. Então, isso é útil para representar, por exemplo, uma estrutura submetida a um terremoto ou alguma coisa dessa forma. Beleza? Então, acaba dando um caso especial, né? Ela pode não estar submetida diretamente a nenhum carregamento externo, por assim dizer, mas ela não está em um referencial fixo. Então, é exatamente isso que a gente quer conhecer, que a gente quer tentar modelar e descrever, né? Qual que é o efeito aqui desse movimento da base. Então, se a gente fizer de novo o somatório da força em x tem que ser igual a massa vezes a aceleração, a diferença é que agora a força do amortecedor, aqui a velocidade, né, vai ser a diferença entre a velocidade. Então, estou supondo que U é maior do que o B, certo? Então, fica U ponto menos o B ponto, supondo que o ponto é maior do que o B ponto. E aqui para a mola a mesma coisa, supondo que o U é maior do que o B. Então, para a mola fica um pouco mais fácil de entender, né? Se o U for maior do que o B, então se o deslocamento desse bloquinho for maior do que o deslocamento da base, é como se a mola estivesse aumentando o comprimento dela e vai tentar puxar ela no sentido negativo. E aí, para o amortecedor, a gente pode seguir a mesma ideia. Então, a gente pode manipular essa equação para escrevê-la dessa forma. E aí, se a gente olhar o que aparece aqui, aparece o termo U menos U da base. Certo? Como aqui aparece o ponto menos o ponto da base. Então, se a gente definir aqui agora um novo deslocamento, né, vamos dizer um U barra, que é a diferença entre eles, então esse U barra é o deslocamento relativo entre o deslocamento desse bloquinho aqui de massa M e o deslocamento da base, a gente pode reescrever a nossa equação dessa forma. Aqui, nessa parcela, vai aparecer o barra ponto, aqui vai aparecer o barra, só que aqui, onde está o dois pontos, a gente tem que substituir, né? É como se a gente passasse o B para o lado de lá, né? Fica somando e faz as duas derivadas. Então, a gente pode reescrever a equação dessa forma. Então, tem a massa vezes a aceleração relativa, mais a constante de amortecimento vezes a velocidade relativa, mais a constante de rigidez vezes o deslocamento relativo. E desse lado de cá aparece menos a massa vezes a aceleração da base. Então, dividindo todo mundo pela massa, né, e usando o constante de amortecimento, a frequência natural, a gente reescreve essa equação. Então, repare que, apesar dela não ter um forçamento externo propriamente dito, o efeito da aceleração da base
é como se fosse um forçamento externo, né, que aparece aqui do lado direito da equação. Então, se isso aqui for uma coisa tipo um seno, um cosseno, só fazer as derivadas, é bem parecido com o que a gente tinha visto antes. Mas também pode ser, por exemplo, no caso de um terremoto, o que acontece é que tem a maioria dos dados são de aceleração do solo. Então a gente tem um espectro de aceleração em função do tempo que a gente pode usar a mesma equação. Lógico que a gente não vai conseguir usar aqui essa solução, né? A solução que a gente viu para o caso de forçamento harmônico, mas a modelagem até essa etapa é exatamente igual. E aí, qual técnica a gente vai ter que aplicar para resolver a equação vai depender de como que é essa aceleração da base. Se essa aceleração da base é harmônica, se ela é periódica, se ela é arbitrária, se ela é aleatória, sei lá, tudo vai depender disso. Mas o ponto principal é isso. E aí repara que aqui a gente acha a solução, a gente não vai achar mais a solução do deslocamento. A gente vai achar, quando a gente resolver isso aqui, a gente acha a solução do deslocamento relativo, né? A aceleração da base a gente tem que conhecer para resolver isso, a gente acha a solução do deslocamento relativo, que para a gente é muito mais importante, né? Que no final das contas vai ser, sei lá, se for um prédio, vai ser o quanto que o prédio vai se deslocar em relação ao solo. No caso mais simples, uma mola, vai ser o quanto que essa mola vai se deformar e assim por diante. Então beleza, essa foi a última parte desse capítulo 4 que a gente viu. E na próxima aula a gente vê o capítulo 5, que é a última parte da matéria da P1. Então, obrigado.